Olá a todos e a todas. Vamos agora a mais um vídeo da nossa série sobre pesquisa qualitativa e nós vamos falar sobre um método biográfico muito utilizado nesse tipo de pesquisa. Vamos ver o que vamos estudar no tópico do dia de hoje? Bem, vamos ver o que é o método biográfico. Veremos também por que aplicar o método biográfico, como aplicar adequadamente o método biográfico e as contribuições científicas que são trazidas pelo método biográfico. Bem, para os que não me conhecem, eu sou a professora Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos, da Faculdade de Direito. Estou no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores com as suas principais dúvidas. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o método biográfico, que é muito utilizado por diversos campos do saber, como antropologia, sociologia, história, psicologia, educação. Ultimamente também está sendo muito aplicada no âmbito da administração de empresas. Então, vamos entender como funciona, o que é, por que utilizar, como utilizar e quais são as principais contribuições. Bem, esse método é muito utilizado nas ciências sociais e a gente pode definir como sendo um método em que se integra relatos da vida cotidiana e ou acontecimentos biográficos de determinado indivíduo que será estudado e, portanto, se tornará o objeto da pesquisa, né. Então você pode falar sobre histórias da vida, você pode falar sobre determinada figura ou determinado grupo de pessoas em um convívio social que revelem grande impacto, né, nas instituições, na política, tenham grande força, então você pode estudar esse grupo, enfim. Você pode falar tanto dos relatos ou combinar os relatos da vida cotidiana com os acontecimentos biográficos de determinado indivíduo ou grupo de indivíduos. Bem, e por que aplicar o método biográfico? O método biográfico, ele facilita a compreensão da realidade social do indivíduo que está sendo estudado ou o grupo de indivíduos que estão sendo estudados, de uma forma que as relações sociais que influenciam suas decisões são analisadas, são interpretadas pelo pesquisador ou pela pesquisadora que está desenvolvendo esse estudo qualitativo. E também permite que compreendamos como a pessoa se relaciona com os demais indivíduos de sua sociedade. Quando a gente busca compreender determinada realidade social, a gente precisa lembrar que, com este método biográfico, nós podemos analisar os sujeitos que são atuantes na tomada de decisões políticas, aqueles que contribuem para nós compreendermos as condições políticas, as manifestações culturais, a influência econômica de determinada época. Eles, inclusive, a forma de pensar representa aquilo que ficou consolidado naquele momento histórico. Então, esse é um dos motivos principais para se aplicar o método biográfico. Permite que você, analisando um caso específico, consiga compreender determinadas relações sociais sob uma ótica particular, né. Você tem uma relação direta com o sujeito e se aprofunda sobre todas as perspectivas possíveis de sua vida, né, da vida do objeto, que é um sujeito, do objeto pesquisado. E como que a gente pode aplicar adequadamente esse método biográfico? Bem, vocês precisam sempre lembrar que as biografias não revelam a totalidade de um indivíduo. As biografias, elas revelam o quê? Elas revelam como o indivíduo, como essa pessoa quer ser vista pelos demais, como ela gosta de ser retratada. Não podemos esquecer que essa pessoa procura ocultar determinados aspectos negativos de sua vida, determinadas influências que gostaria que fossem ocultas. Então, o estudo biográfico, você precisa levar em conta que ele em si não basta.
Você precisa de outros métodos e outros estudos, analisar outros documentos, outras fontes bibliográficas para conseguir analisar o contexto histórico, aquela realidade histórica e compreender melhor, interpretar melhor todos os dados biográficos que você coleta sobre determinado indivíduo. Então, é muito importante lembrar disso para não ficar apenas nos dizeres daquele indivíduo, como ele se revela exteriormente, mas também compreender outros elementos, outros fatores que são ocultados, que não são apresentados à sociedade, mas que são muito importantes para o estudo por meio do método biográfico, porque a grande questão, claro, não é fazer uma análise generalizadora sob a ótica de um indivíduo, mas compreender melhor como se dá as relações sociais entre os indivíduos, como se constrói, né, essa realidade social, como se constroem as instituições sociais daquele momento. Então, isso permite com que a gente verifique as ações, a intenção de ação desses indivíduos na sua sociedade. E quais são as contribuições científicas do método biográfico? Bem, eu queria apresentar três contribuições. Uma é a questão da subjetividade. Ela permite essa subjetividade, porque você analisa um indivíduo, permite adicionar o elemento subjetivo quanto à experiência de determinados processos institucionais. Então, você não analisa o processo apenas por documentos, por dados, mas você também analisa o processo por um indivíduo que vivenciou aquele processo institucional. Então você tem essa carga de subjetividade na interpretação dada pelo sujeito que participa e que é influenciado por determinados processos no âmbito da sociedade. Outra contribuição muito importante do método biográfico é a questão da experiência, porque revela-se como os indivíduos experimentam e interpretam-se nestes processos institucionais, buscando explicar o seu comportamento na sociedade. Lembre-se que os indivíduos não só buscam apresentar uma determinada imagem exterior, né, querem ser vistos de determinada forma pelos demais participantes da sociedade, mas a gente também precisa lembrar que estes indivíduos se interpretam e buscam explicar seu comportamento, suas decisões, racionalizá-las. E, portanto, por meio dessa experiência, por meio dessa vivência, a gente consegue compreender melhor. Questões. Bem, o método biográfico permite o levantamento de questões sobre os processos institucionais e a experiência pelo indivíduo de forma mais ampla. Por quê? Porque quando a gente analisa o determinado grupo de indivíduos ou indivíduo, a gente analisa várias perspectivas, né? A própria experiência, a vivência desse indivíduo, como ele busca se apresentar na sociedade, como os outros o veem nessa sociedade, e permite com que a gente não trabalhe com questões prontas. Nós podemos levantar outras questões que são reveladas no meio desse processo institucional em que há a participação do indivíduo, ou seja, coisas que a gente não conseguia, questões que a gente não conseguiria levantar sem ter uma proximidade sob a ótica de determinado indivíduo, nós conseguimos pelo método biográfico. Então essas são as principais. Claro que existem outras contribuições científicas do método biográfico, mas essas são três que eu gostaria de apontar e que podem servir para embasar a escolha deste método se você estiver elaborando um projeto de pesquisa, por exemplo. Bem, pessoal, espero que tenha ajudado, que vocês tenham compreendido que é um método biográfico e lembrar de que pertence à categoria de pesquisa qualitativa. Se você ainda não viu os demais vídeos da série, eu recomendo que veja para você compreender o que é uma pesquisa qualitativa, como aplicá-la e desenvolvê-la da forma correta. Bem, muito obrigada pela atenção de todos e todas.
Por favor, curtam, comentem, compartilhem este vídeo, porque o nosso maior objetivo é ajudar os jovens pesquisadores. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, clique no sininho abaixo deste vídeo e receba as notificações, serão diárias, porque nós estamos sempre postando novos vídeos para te ajudar. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.